Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Recentemente eu estava vendo uma das séries da época de Jesus, né, sobre Jesus, que nos últimos anos fez sucesso. Essa série ela já foi lançada tem um tempo, mas eu só tô vendo ela agora. E a série é The Chosen, né, não sei se vocês já viram. Se não viram, eu aconselho vocês a verem. É uma série que, embora fale sobre Jesus, ela mostra um Jesus muito humano, um Jesus que ri, que dança, que tem um olhar de amor, né? Eles conseguiram achar um ator que encaixou muito bem com o papel de Jesus, com a mensagem que eles queriam trazer. Independente de religião, independente de crença, acho que para aprendizado e também para entender a época como ela era, é uma série muito boa. E com certeza, se você ouvir de coração aberto, de ouvido aberto e cabeça aberta, você pode tirar coisas boas dessa série e talvez você goste muito. Então eu aconselho para quem sente afinidade no coração de assistir a série The Chosen. Ela está em uma das plataformas de streaming, mas você também consegue ver essa série no site oficial. Só dá uma pesquisada no Google e aí você consegue achar tranquilamente. E aí, vendo a série, né, sempre vem reflexões, né, Jesus como um dos seres mais revolucionários que chegaram a esse planeta, né, que veio para cá nesse planeta ensinar, né, pra gente, compartilhar uma série de ensinamentos. E qualquer série, conteúdo que se predisponha a falar sobre Jesus ou sobre algum avatar vai trazer reflexões pra gente, né? Vai nos convidar a reflexões. E aí eu fui assistindo a série, né, vendo alguns comportamentos de Jesus, né, sobre a moral que ele tinha, sobre a compaixão que ele tinha, né, o olhar de não julgamento. Tem uma cena, né, famosa também nas histórias dele, que ele cura uma pessoa que tinha lepra. Então era um ser de extrema compaixão, que não tinha tanto de medo que a gente tinha, não tinha esse medo que a gente tinha, que faz a gente querer se defender, querer se proteger, né, querer machucar o outro para se defender. Ele não tinha esse medo. E aí isso foi trazendo algumas reflexões e eu pensei sobre como que às vezes pra gente a gente tem uma ideia tão torta e tão errada daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ou como hoje em dia as coisas estão tão relativizadas, né? O que é o certo, o que é o errado, o que é aceitável, o que não é, né? Eu sigo os conteúdos da Gisela Valin e ela mesma fala em alguns vídeos dela, né, de como que hoje algumas coisas estão um pouco tortas, um pouco confusas, sabe? Algumas coisas que até então sempre foram erradas, hoje existem desculpas para conseguir justificar essas coisas, para quem a fez não ser tão responsável sobre aquilo que faz. E aí inúmeras coisas são faladas, são sempre vistas as situações do ponto de vista de quem sofreu mais, ou do que fez o que motivou o outro a tomar tal caminho, e muitas vezes as responsabilidades da pessoa que fez aquela coisa, cometeu aquele erro, são retiradas. Então hoje é muito difícil a gente conseguir se manter às vezes, quando a gente não tem um apoio moral, quando a gente não foi ensinado pelos pais, ou quando a gente não tem essa referência interna, que vem às vezes através do autoconhecimento, ou talvez às vezes através de alguma religião. É muito difícil a gente não, em algum momento, né, ficar confuso sobre o que é o certo, o que é errado, se aquilo que eu fiz foi realmente errado, ou se os motivos que eu tinha, as justificativas que eu tinha são plausíveis para eu não me responsabilizar, para eu responsabilizar meu pai, minha mãe, ou o outro que fez algo comigo, por isso eu ajo dessa forma, né? E aí, gente, na sociedade que a gente vive, é comum que o que a gente ache certo é se comportar como um animal muitas vezes, é brigar, é guerrear, é disputar, é segregacionar.
é julgar as outras pessoas, é falar coisas que vão magoar os outros, né? É não ter papas na língua, é não, como a linguagem popular fala, levar desaforo para casa. Então a gente acha que essas coisas são certas, né? Que o certo muitas vezes é não procurar entender o lado do outro, é simplesmente inflar o próprio peito, inflar a voz, inflar a postura, inflar o próprio ego, a própria vaidade, a própria ira, e atacar a outra pessoa, discutir com a outra pessoa, brigar e muitas vezes agredir fisicamente, verbalmente as outras pessoas, né? Na nossa sociedade, como está doente ainda, como ainda não se regenerou, como muitos de nós ainda estamos distantes de nós mesmos, a gente acha que é certo brigar, discutir, que o certo é ser reativo, que o certo é querer ser o justiceiro, de querer fazer o outro pagar pelas nossas próprias mãos, né? De fazer vingança, e ter a vingança em vez da justiça, que o certo é você falar mesmo, que você não ter dedo sobre o que você fala, você não ter responsabilidade sobre aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então a gente tem valores que estão muito distorcidos. Se uma pessoa, ela tem predisposição a ser uma pessoa mais serena, que prioriza a paz, que prioriza a tranquilidade, que procura não julgar, que procura ter compaixão, a gente muitas vezes é ensinado e a gente vê essas pessoas como fracas, como ingênuas, como infantis, como delirantes. E a gente acha que o certo é a pessoa estar sempre se precavendo contra o mal. Que o certo é a pessoa estar sempre se protegendo, sempre com medo, sempre com raiva, sempre pronta para brigar. A gente acha que isso é o correto, que é isso que a gente foi ensinado que era o certo. E se muitas vezes você foi uma pessoa que teve bons valores, que nasceu com bons valores, que nasceu com valores de paz, de humildade, de compaixão, de serenidade, de mansidez, você cresce, você vai vendo que aquele jeito que você é incomum, é estranho, que é errado, que você tem que ir lá e brigar com o outro, que você não pode deixar o outro falar algo sobre você, mesmo que aquilo não seja verdade, mesmo que aquilo mesmo que o outro esteja se projetando em cima de você, mesmo que o outro esteja falando sobre você um delírio e acabe ali mesmo, no momento que ele falou, acabe aquele assunto. Não, você tem que ir lá, você tem que falar mal do outro, você tem que desqualificar o outro, você tem que se igualar ao outro, você tem que pegar aquilo que o outro fez de errado e jogar aquilo na roda, envergonhar a imagem do outro, fazer aquilo que o outro faz com você. A gente aprende que isso é o certo. E se muitas vezes a gente veio com valores positivos, de compaixão, de serenidade, de paz, de não julgamento, a gente se sente errado, a gente se sente estranho, a gente muitas vezes se sente um ET e a gente acaba pendendo pro outro lado. Porque o certo é você brigar, o certo é você ser reativo, o certo é você inflar seu peito e se autoafirmar através da briga, da ira, da agressividade, da violência, porque isso te faz forte, porque você tem que ser temido, você não pode ser amado, tem que ser temido para as pessoas te respeitarem, para as pessoas terem medo de você, né? Então a gente é ensinado que o poder está através do medo, está através dos outros me temerem. E aí muitas vezes falar uma palavra positiva, ser otimista em algum momento, ou pelo menos ser menos pessimista, é visto como ingenuidade, como ser uma pessoa errada, como delírio. E aí a gente é incentivado a ser raivoso, a ser agressivo, a não ter responsabilidade pelas próprias palavras,
a pôr a culpa nos outros, falar que foi o outro que cutucou minha ferida, foi o outro que fez isso, foi meu pai, foi minha mãe, foi na minha infância, que um e outro fez isso e é por isso que eu sou assim, que eu não tenho poder sobre isso, eu sou um fruto do meio, que eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, que eu sou marionete dos meus próprios sentimentos, que eu sou marionete das outras pessoas, da sociedade, que eu não tenho poder nenhum. É isso que a gente aprende. E não é incomum que pela inércia a gente se sinta cada vez mais vazio, a gente que crie cada vez mais problemas desnecessários que não precisariam acontecer, mas por causa da nossa teimosia, por causa da nossa violência, nossa agressividade, a nossa reatividade, eles acontecem. E aí relações que a gente tinha são prejudicadas, amores que a gente tem não podem ser vividos, coisas que a gente poderia aprender, a gente fecha a cabeça, a gente fecha os olhos, tampa os ouvidos e a gente não quer escutar. A gente fica ali batendo a cabeça na parede para aprender uma coisa que a gente aprenderia simplesmente. Procurando ser um pouco mais paciente, tendo um pouco mais de humildade. Então, na sociedade que a gente vive, o certo é você brigar. Então, para uma sociedade como essa, imagina alguém com a mesma postura que Jesus teve. Né? Jesus não veio nessa época, ele veio 2000 anos atrás. Imagina como diferente era aquela época, ou como ele enfrentou os costumes da época, de olho por olho, dente por dente, de agressividade, de violência, de usar o nome de Deus, a sua crença, para justificar uma guerra. A gente não está muito diferente hoje em dia, né? Antes, clamava o nome de Deus quando você queria vencer um inimigo em uma guerra. Hoje se usa o nome de Deus quando você quer vencer o seu adversário no campo corporativo, quando você quer ter mais seguidores que outra pessoa, quando você quer ser mais famoso, uma autoridade maior que outra pessoa, quando você quer que outra pessoa caia para que você seja o melhor. Como se Deus se preocupasse com coisas tão mesquinhas. Então a gente não está muito diferente. E se hoje a mensagem de Jesus já é muito revolucionária, imagina 2000 anos atrás. Era bem mais, né? E foi feita uma lavagem cerebral tão grande, uma distorção tão grande dos valores, que a gente acha que o certo é brigar, que o certo é discutir, que o certo é pensar só no próprio umbigo, que é ser egoísta, vaidoso, que é só pensar na gente, na nossa família, no máximo. E qualquer coisa que vá além disso, não me preocupo com o problema do outro, não vou falar, não vou aconselhar, sabe, vou virar a cara, problema do outro. Não tem nada a ver, né? A gente acha que esse é o correto. Só que quando a gente para olhar para as atitudes, os exemplos que os iluminados nos deram, grandes avatares, pessoas com mensagens de amor, de compaixão, pessoas que trouxeram essa mensagem de amor, de compaixão aqui para a Terra, quando a gente para perceber os exemplos que eles deram, as atitudes que eles tiveram, as posturas, as palavras, a gente percebe que a força está na mansidez do espírito, está na calmaria, que você tem poder quando você tem domínio sobre si mesmo, sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos, quando você se conhece, quando você não é uma marionete do que o outro te fez, do que o outro te fala. O que o outro te fez é a responsabilidade dele. A sua responsabilidade começa em como você vai reagir ao que o outro te fez. Aí está seu poder, aí está sua responsabilidade, aí está sua maestria. Se você está sempre usando o que o outro te fez como justificativa para você ser semelhante ou pior do que o outro, você
Você está sendo marionete do comportamento do outro. Você não está evoluindo. Você está sendo refém do nível de consciência da outra pessoa. E aí, por que numa sociedade como a nossa, fazer o certo às vezes é tão mal visto, criticado às vezes? A gente é tão acostumado a reclamar, não é? Então, se uma pessoa faz uma coisa errada, a gente reclama, a gente desqualifica aquela pessoa, a gente conta pra todo mundo que aquela pessoa fez o errado, a gente expõe o erro da pessoa ao público, às outras pessoas, a gente fala mal de outras pessoas, fofoca sobre a vida alheia. Mas quando o outro faz algo positivo, a gente fala: ah, o outro não fez mais do que a obrigação dele. Não vou elogiar essa pessoa, porque senão ela vai ficar vaidosa, senão ela vai ficar orgulhosa. Melhor eu não falar, melhor eu não elogiar. Só que a gente esquece o quanto que um reforço positivo, o quanto que um bom exemplo é importante. Se já, gente, com tantos exemplos, como Chico Xavier, como Osho, como Jesus, como Buda, já é tão difícil a gente ser compassivo, a gente não julgar, a gente não criticar, a gente não ser reativo. Imagina sem esses exemplos, imagina sem esses ensinamentos, como difícil seria. Então imagina se Jesus, se a mensagem de Jesus, mensagem do Osho, mensagem do Buda, mensagem do Yogananda, mensagem de tantos outros, ficassem em privado porque não pode ter vaidade, não pode ser orgulhoso, não fez mais do que obrigação. A gente ainda está muito, e a gente ainda ia estar mais retrógrado ainda do que a gente já está. A gente está mais atrasado do que a gente já está moralmente, emocionalmente, mais infantil. Então por que quando é para criticar a gente enche a boca? A gente tem tanta propriedade para falar do outro, mas quando é para elogiar a gente prefere não falar, a gente prefere não falar bem do outro. Isso é um delírio, é um equívoco. A gente precisa sim também enaltecer o lado bom do outro, falar algo de bom que o outro fez. Em vez de falar mal dos outros em público, fale bem. Se alguém em alguma roda, em algum momento começar a falar mal de uma pessoa, se retire, não fale nada. Não cabe a nós julgar. A gente pode discernir o que o outro fez, se é certo pra gente ou não. Se é certo ou não. Se a gente pode cometer aquela atitude, falar aquilo sem ser prejudicado ou não. A gente pode discernir, mas a gente não tem o direito de julgar. Que a gente não conhece a história da pessoa, a gente não está vivendo na pele dela, então a gente não tem o direito de julgar. Então quando é para falar sobre o bem, sobre as coisas boas, a gente fecha a boca, a gente finge que não existe, a gente fala: melhor não falar. Nossa, a pessoa aqui, se fizer algo de bom em algum momento, não fez mais que obrigação. Tá, mas se a gente continuar com esse tipo de pensamento, as pessoas vão querer fazer o bem, as pessoas vão querer melhorar, vão querer ajudar umas às outras? Não. Porque o que é reforçado é o mal, é reclamar, é falar mal do outro, é fofocar sobre a vida alheia. Isso que é reforçado, isso que é visto. A gente tem milhares aí de exemplos de pessoas que fazem coisas ruins, mas as pessoas que fazem coisas boas mal são faladas. E às vezes você não vê ninguém que é parecido com você, que tem uma postura mansa, que é compassivo, então você acha que não pode ser assim. Mas aí quando você conhece a história de Jesus, quando você conhece a história de Chico Xavier, ou de algum outro iluminado, de algum ser compassivo, de Madre Teresa de Calcutá, a gente para e olha e fala: eu posso ser assim. Essa pessoa é tão humana quanto eu também posso fazer um pouco disso. Talvez eu não faça tudo agora, mas eu posso melhorar, eu posso fazer 1%, eu posso fazer o que me cabe, eu posso ser mais compassivo, eu posso ser mais sereno, eu posso ser mais pacífico. Eu não preciso sucumbir aos outros exemplos ruins que eu tenho à minha volta, de pessoas que brigam, que se machucam, que são vaidosas, que são orgulhosas.
Eu posso focar nos bons exemplos. Eu posso seguir esses bons exemplos. É muito importante, gente, que a gente tenha bons exemplos. Que a gente tenha pessoas que façam bem e falam, eu faço bem. Não é porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu posso. Porque me cabe. Porque a vida do outro também importa. Porque isso é necessário para um lugar melhor para se viver, por um mundo melhor. Então a gente precisa enxergar mais pessoas que façam bem, sim. A gente precisa enaltecer o lado bom das pessoas, sim. Para que a gente tenha mais exemplos. Mais pessoas que vejam esses exemplos e se sintam motivadas a também realizar, a também melhorar, a também ser compassivas, a também parar de julgar, a também parar de discutir, parar de brigar à toa. Porque assim a gente vai influenciando um ao outro. É como Marley Cravo ele fala. Consciência não se impõe, se aprende por contágio. Quando a gente fica do lado de pessoas, a gente vê pessoas que são bondosas de verdade, tem amor no coração, que não julgam, que acolhem aqueles que precisam, que onde está todo mundo julgando aquelas pessoas, procuram não julgar, procuram fazer o bem, procuram estender a mão. Quando a gente vê essas pessoas, a gente pensa, eu também posso. E a gente procura também ser assim, e assim, procurando ser assim, a gente se contagia. E a gente vai se assemelhando, mas se a gente só olha para o ruim, só olha para os maus exemplos, só fala dos maus exemplos, das coisas ruins que acontecem, isso também cresce em nossa vida. E cada vez mais a gente não acredita em nada, cada vez mais a gente vive com medo, cada vez mais a gente se ofende por coisas ínfimas, pequenas, sem importância, e a gente briga por coisas que são temporárias, que são efêmeras, que a gente não vai levar para a vida eterna. Pra que a gente faz isso? Pra que a gente briga tanto à toa? Então a gente precisa começar a olhar pro belo, pro bom, pro justo, começar a enaltecer pessoas que fazem o certo e não ver aquilo como obrigação, porque mesmo que seja obrigação, ninguém tá fazendo. Então tá, o outro faz bem, é a obrigação dele, mas quantas pessoas fazem a obrigação? Quase ninguém, tá? Então se o outro fez aquilo que é a obrigação, eu vou aplaudir, eu vou elogiar, eu vou falar bem, para que ele se encoraje a continuar nesse caminho. Para que um possa apoiar o outro, porque não somos perfeitos. A gente cai, a gente erra. Então se eu apoio o outro, se o outro me apoia, eu tenho menos chances de cair. Eu tenho mais motivação para fazer o bem, para continuar nesse caminho. Mas se eu faço algo bom, o outro já vem falando que aquilo é minha obrigação, que eu não fiz mais que ela, poxa, então é melhor continuar fazendo ruim, que pelo menos o outro não vai falar nada, que pelo menos eu não vou ser usado como bode expiatório, que pelo menos no meu primeiro erro ninguém vai vir e vai me desqualificar publicamente. Que tipo de mundo a gente está criando? É isso que a gente tem que se perguntar. E usar esses exemplos, Buda, Osho, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros que vieram e trouxeram essa mensagem através das palavras, mas principalmente através das atitudes, das posturas, uma mensagem de paz, de amor, de compaixão. A gente precisa se inspirar nessas pessoas e parar de acreditar que o mal se justifica, que o egoísmo se justifica em relação à nossa própria vida, não em relação aos outros. Então, o outro me fez isso, então por isso eu fiz isso. Então você é tão errado quanto o outro. Não tem justificativa. Porque o outro falou isso e eu falei isso. Tudo bem, a gente erra, mas não tem justificativa para o mal ser feito. Então a gente precisa começar a resgatar o que é o certo. Resgatar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que é equilibrado, aquilo que é elevado. E não acreditar que por alguns motivos o mal se justifica, por alguns motivos eu posso falar mal de alguém, eu posso criticar alguém, eu posso ser reativo com alguém, eu posso me descontrolar porque o outro fez isso, minha mãe fez isso, meu irmão fez isso, meu amigo fez isso, meu patrão fez isso.
Se a gente continuar se justificando, a gente sempre vai continuar se justificando. E aí quando que a gente para? Quando que a gente evolui? Talvez nunca, né? Então que a gente saiba olhar para dentro, meditar, se autoconhecer, estudar a postura dos iluminados, das pessoas de compaixão, enaltecer o que os outros fazem de bom, falar publicamente do que os outros fazem de bom, enaltecer as pessoas, aplaudir mesmo aquilo que o outro faz como obrigação. Porque é isso que faz a gente crescer. Focando na luz é que ela cresce. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Espero que tenha feito sentido. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. Eu espero vocês nos próximos vídeos.